Sejam bem-vindos ao capítulo 18 do nosso Guia da Educação Financeira. No capítulo anterior, a gente fez uma breve introdução sobre os fundos imobiliários. Conversamos um pouquinho sobre os fundos de tijolo, de papel, fizemos uma comparação ali com os imóveis, conversamos um pouco sobre a tributação, enfim, fizemos toda ali uma introdução e a ideia hoje é continuar nessa linha, continuar falando sobre os fundos imobiliários, mais especificamente sobre as classificações mais importantes e também sobre alguns riscos que nós corremos ao investir nesse tipo de investimento. Queria começar falando da primeira classificação que a gente já viu no último capítulo, que é fundo de tijolo e fundo de papel. Acho que isso ficou bem claro lá atrás, mas essa continua sendo a classificação mais importante. Mas dentro disso, nós temos a classificação por segmentos, que basicamente é o tipo de imóvel que o FI investe. Então você tem lá o segmento hospital, você tem o segmento educacional, segmento lajes corporativas, segmento de shopping center, de galpões logísticos, enfim, você tem também o segmento TVM, que é títulos e valores mobiliários, você tem o segmento híbrido, que aí pode ter de tudo, não precisa ter nenhum predominante. Enfim, o segmento diz o tipo de imóvel que o FI está investindo. E também tem o TVM, né, que é de títulos e valores mobiliários. O FI precisa investir pelo menos 2/3 do seu capital no segmento dele. Se ele não tem pelo menos 2/3 em algum segmento, significa que ele é do segmento híbrido, que aí tanto faz. Além disso, uma outra classificação importante é o mandato, que nada mais é do que o objetivo do FI. Geralmente o objetivo do FI, o que vocês mais vão ver, é o mandato renda, que ele procura simplesmente ganhar com a renda dos aluguéis. Então ele compra imóveis e aluga esses imóveis, esse é o objetivo do FI. Você tem também o mandato desenvolvimento para a renda. Aí é um pouquinho diferente, porque ele procura comprar terreno, desenvolver o imóvel, né, construir o imóvel, enfim, adaptar o imóvel e daí sim buscar uma renda. Então ele é um pouquinho diferente do mandato renda, mas ainda assim esses dois são bem parecidos e esses dois são os que vocês mais vão encontrar nas pesquisas de vocês. Além disso, você tem o mandato desenvolvimento para a venda, que aí é quando o FI procura construir e depois vender. Geralmente esses FIs, eles têm prazo de validade. Então, por exemplo, você pode criar um FI para desenvolver lá um condomínio de prédios, junta o dinheiro, constrói os prédios, depois vende os prédios, né, os apartamentos, e distribui o dinheiro para todo mundo e o FI acaba, o FI morre. É um tipo de FI mais complicado de investir, óbvio, né? Exige mais conta, exige mais cuidado e não é recomendado para quem é iniciante. Aliás, eles são minoria, né? Geralmente as pessoas procuram investir em coisas mais perenes e não num FI que daqui a pouco vai acabar. Além disso, você tem também o mandato TVM, títulos e valores mobiliários, que é basicamente aquele FI cujo objetivo é ganhar dinheiro com títulos e valores mobiliários, com CRI, com LCI, enfim, com títulos aí de dívida relacionados ao mercado imobiliário. E você tem também aqueles que têm um mandato híbrido, que aí não tem nenhum mandato principal. O FI não declara, né, nenhuma meta principal, nenhum objetivo principal. Eu acho que é importante aqui a gente focar naqueles que são mandato renda e desenvolvimento para renda. Quem quiser, quem gosta mais de estudar, quiser ver um pouquinho do TVM, que é aquele FI de papel, também pode estudar. Mas o mais fácil, o mais útil para o iniciante é o FI que tem um mandato renda ou desenvolvimento para renda. Aquele FI que simplesmente quer comprar imóveis ou construir imóveis e depois alugar, ganhar dinheiro ali com os aluguéis, aí você também ganha aí essa distribuição dos aluguéis. É o mais simples, é o que todo mundo conhece, então é por onde a gente deveria começar. E uma última classificação que eu vou trazer é sobre a gestão, se ela é ativa ou se ela é passiva. O que é isso? Uma gestão ativa, o gestor tem mais poder. Então ele pode, por exemplo, comprar e vender imóveis, pode tomar decisões ali mais importantes, deixar de distribuir dinheiro para de repente investir numa reforma, numa readequação. Essas decisões ficam na mão do gestor. Já os FIs de gestão passiva são mais raros, eles estão ali caminhando para a extinção, parece, cada vez tem menos aparecendo, e eles são aqueles que o gestor não tem muito poder. O poder fica mais na mão da assembleia. Geralmente são fundos menores, que tem lá um imóvel, né, poucos imóveis, e assim, não tem muita decisão para ser tomada. Óbvio, né, se o FI tem um imóvel, você não vai vender o único imóvel do FI. Então, por isso são mais simples. Geralmente eles têm uma taxa de administração menor, que pode até trazer ali um resultado financeiro maior, mas também eles têm um risco maior. Porque a gestão passiva, as decisões ficam todas a cargo da assembleia. E a gente já viu, né, no mercado de FIIs, mais de uma vez, a assembleia tomar decisão idiota. Porque a assembleia é composta muitas vezes por investidores como nós, que querem ver o dinheiro pingando todo mês na conta.
E às vezes eles fazem escolhas estúpidas, como por exemplo, prefere ganhar o dinheiro ali do rendimento mensal do que fazer uma reforma importantíssima em algum prédio. E aí o único inquilino sai do prédio. Isso aconteceu, isso é uma história verídica, e o inquilino sai do prédio, o FII vai para o buraco, né? Porque aí você fica com um prédio cheio de custo de manutenção e sem nenhuma renda entrando. Da onde que vocês acham que vai sair o dinheiro, né? Claro, os investidores acabam perdendo muito com isso. Então eu não estou dizendo que não pode ter FII de gestão passiva, mas estou dizendo que eles são um pouco mais complicados. Precisa de um pouco mais de estudo, um pouco mais de experiência e certamente não é para o iniciante, para o investidor ali, pessoa física, que só quer mesmo participar do mercado imobiliário e ter retorno de longo prazo. E uma classificação menos técnica, mas que o mercado usa bastante, é sobre quantos inquilinos ou quantos imóveis o FII tem. Quando o FII é monoimóvel e monoinquilino, a gente chama de mono, significa lá que ele tem um imóvel e um inquilino, né? Por exemplo, tem lá um prédio que aluga para uma faculdade, ou seja, só um. Se der zica ali, ferrou. Por outro lado, ele pode ter multi-inquilinos e multi-imóveis. É o fundo multi. Então vamos supor que ele tem lá um monte de galpões logísticos, um monte de fábricas, cada uma alugada para uma indústria. Esse é o melhor dos mundos, é por aí que a gente tem que começar, pelos FIIs que são mais diversificados. Claro, né? São mais fáceis e é mais difícil de dar um problema assim generalizado. Você pode ter também combinação dos dois, né? Você tem aqueles FIIs que são monoimóveis e multi-inquilinos, como por exemplo um shopping center. Um shopping center é um imóvel só, mas tem um monte de inquilino. Ou você tem o contrário, ele tem muitos imóveis, né? Ou seja, multi-imóveis e mono-inquilino. Como por exemplo um FII de agências bancárias. Ele tem lá um monte de agência bancária, mas todas locadas para o mesmo inquilino, para o mesmo banco, né? Então você pode ter combinações de todos os tipos, mas para nós, iniciantes, para nós aí que estamos querendo começar nesse mercado, a gente olha para aqueles que são multi, que são mais simples e têm um risco menor. Falando em risco, vamos para a segunda parte aqui do vídeo, que eu vou falar justamente sobre alguns riscos que os FIIs correm. O primeiro, mais genérico, é o chamado risco de mercado, que é o risco da coisa piorar, vamos dizer assim. A atividade econômica esfriou, daí as fábricas podem fechar, e aí alguns FIIs que você tem lá de galpões logísticos podem ficar vagos, diminui lá a sua renda de aluguel, né? E consequentemente diminui também o valor da cota, né? Porque quando aluga menos, o mercado entende que o FII é um pouco pior, o valor das cotas podem cair também. Ou sei lá, por causa do esfriamento da atividade econômica, as lojas passam a vender menos e um FII de shopping vai ter um resultado pior, né? Porque os shoppings geralmente eles ganham não só o aluguel, mas eles têm uma parte variável que é proporcional ao tanto que as lojas vendem. O shopping tem uma participação na venda de cada loja. Então, lógico, se a economia esfria, você tem também uma pior aí, né? Fora a universidade, então você tem esse tipo de risco que é o risco de mercado. A gente também tem o risco regulatório, que é o risco das regras mudarem, vir alguma lei nova, alguma coisa assim que atrapalhe os FIIs, de forma geral ou de forma particular. De forma geral, uma coisa que todo mundo fala é o fim da isenção, né, dos rendimentos, eles passarem a ter que pagar imposto e tal. Se isso acontecer, obviamente que a atratividade vai piorar um pouquinho. Não é o fim do mundo, né? Eu acho que a gente não tem que investir no FII porque ele é isento. A gente investe porque ele tem valor, porque tem bons imóveis, porque tem bons inquilinos e tal. A isenção é um bônus. O dia que ela acabar, lógico, diminui um pouquinho a atratividade dos FIIs. Mas tem coisa pior. Por exemplo, você tem lá um FII de hospital. E aí, de repente, cai uma regulação lá que os hospitais vão ficar 1 ano sem pagar aluguéis por causa da dificuldade que eles passaram na pandemia. Aí você fica 1 ano sem receber, né? Sempre quando a gente trata de serviço público, a probabilidade de uma interferência é maior, né? De repente um FII educacional e tal. Por isso que esses é melhor que sejam os últimos que a gente vai procurar. Melhor procurar aqueles que são um pouquinho mais distantes do governo. Claro, completamente livre do governo não existe, o governo tem, né, as mãos em tudo que é lugar, mas a gente tenta, né, se envolver o menos possível, correr o menos possível desse risco regulatório. Um outro risco conhecido do mercado é o risco de crédito, que é basicamente o risco da inadimplência. Ele é mais relevante naqueles FIIs de papel, porque aí se o CRI deixa de receber, né, um LCI de repente, isso acaba prejudicando demais, porque o título vira um título podre, você pode perder todo aquele valor e tal. Então o risco de crédito também é interessante. Se a inadimplência aumenta, provavelmente isso atrapalha os seus FIIs, alguns deles mais, outros menos. Via de regra, a inadimplência não é boa para ninguém. Você tem também o risco de liquidez. O risco de liquidez é você não conseguir sair do investimento. Você não consegue vender porque não tem ninguém querendo comprar. Esse é um risco que vai estar presente na maioria dos investimentos.
Todos os investimentos têm esse risco de liquidez, mas alguns têm mais e outros têm menos. Se esse risco for relevante, a gente fica longe. Existem alguns FIIs que são mais negociados, você consegue ver isso aí entrando lá no seu home broker, dando uma pesquisada na internet, vendo o próprio relatório gerencial do FII, que é a ferramenta mais importante que a gente pode ter. Ele vai lá mostrar a liquidez, quantos negócios acontecem por dia. Se acontecem muitos negócios por dia, fica fácil em um desses negócios você vender a sua posição. Se acontecem poucos negócios por dia ou nenhum, como tem alguns casos, fica difícil você sair da sua posição, caso você precise, caso tenha algum problema, enfim, seja lá qual for o caso. Então esse é o risco de liquidez que está presente também nos FIIs. Agora eu vou falar talvez o que seja o maior risco, né? Para alguns com certeza é o maior, para outros talvez não, mas eu considero um dos maiores, que é o risco de agência. É o risco da intenção do gestor não estar alinhada com a intenção do cotista. Eles não pensam, eles não têm os mesmos objetivos. Porque veja, o gestor ele tem bastante poder sobre o FII, então ele pode tomar decisões que beneficiem ele e não beneficiem o cotista. Esse risco sempre existe e para a gente diminuir esse risco, a gente observa o histórico daquela gestão. Aquela gestora já apresentou problemas? Já fez operações assim levemente suspeitas ou muito suspeitas? Se é o caso, eu pessoalmente fico longe, porque onde há fumaça, há fogo, já diria o velho ditado. Então a gente sempre tem que tomar cuidado com o risco de agência. É muito fácil para um gestor sentado em cima lá de bilhões de reais usar um pouquinho daquilo ali para beneficiar ele, seja para aumentar lá o pagamento, aumentar a taxa de performance, aumentar a taxa de administração mesmo, né? O FII fica lá fazendo emissões, crescendo para ficar gigante e receber mais taxa de administração, só que não tem imóveis rentáveis para investir, não faz bons investimentos, está simplesmente crescendo por crescer para aumentar a remuneração da diretoria, da gestora. Isso é um problema, isso pode acontecer. E para a gente diminuir esse risco, só tem como olhar o histórico, só tem como tentar conhecer a gestora o melhor possível antes de entrar. Eu sei que isso não parece fácil, mas com o tempo isso vai ficando natural. Você vai se envolvendo, você vai lendo mais relatório, você vai começando a enxergar sinais de que existem coisas erradas ali. Outra coisa que eu queria falar é sobre alavancagem. Em tese, os FIIs não podem se alavancar. Por isso que você vê que os FIIs não crescem tanto. Eles não podem nem fazer dívida e nem reinvestir o lucro, porque o lucro eles distribuem, né, são obrigados a distribuir 95% do lucro. Por outro lado, eles não podem fazer uma dívida para se alavancar e comprar mais imóveis e tal. Então, em tese, esse risco praticamente não existe. Mas alguns FIIs, mesmo assim, conseguem fazer uma operação, eles securitizam os rendimentos que eles vão receber. Eles pegam todo o rendimento que eles vão receber, né, em 5 anos e vendem para alguém, alguém vai lá e dá esse dinheiro para eles hoje. Mas, em tese, essa é uma dívida do FII, essa é uma alavancagem. Poucos FIIs usam esse método e mesmo os que usam fazem num valor muito baixo, né, em relação ao patrimônio total do FII. É uma coisa assim, não é nem bom nem ruim. Você tem que ver e ver se aceita ou não, né? Escolher se aceita ou não esse tipo de coisa. Eu particularmente não tenho nenhum problema com isso, desde que seja algo controlado, desde que seja algo assim que não comprometa o FII, mesmo que der tudo errado, né? Geralmente a gente pensa assim, se der tudo errado, o FII vai sobreviver? Vai. Então, tá tudo bem. E um último risco que às vezes é apontado é a questão da volatilidade. Essa não é exatamente um risco para quem investe por longo prazo. Volatilidade é uma coisa que acontece no curto prazo, até mesmo no médio prazo. Mas no longo prazo, ela não é tão relevante assim. É normal, vai subir e descer mesmo. Isso pra gente é até bom, porque quando um ativo se deprecia, a gente acaba comprando mais dele. Quando o ativo se valoriza muito, a gente acaba comprando menos. Então, pra gente, isso não é um problema. A volatilidade, eu não considero ela um risco, mas a maioria das pessoas considera ela como sendo um risco. Por quê? Porque se você precisa resgatar, né, antes, então você investiu por longo prazo, mas ano que vem você precisa resgatar, pode ser que as ações, né, as cotas tenham caído. E aí você vai resgatar com prejuízo. Então, a volatilidade é um risco, principalmente para quem precisa do dinheiro logo. Agora, gente, quem precisa do dinheiro logo vai deixar o dinheiro em renda fixa, como a gente já conversou lá, e não em fundo imobiliário, não em renda variável, né? Por favor. E aí a volatilidade deixa de ser um risco, deixa de ser uma preocupação para você. Então, para encerrar esse segundo capítulo de FIIs, o que a gente conversou hoje aqui foi basicamente as classificações mais importantes. Lembrem dos segmentos, lembrem de montar a carteira de vocês com vários segmentos diferentes, né? Cuidado para não colocar lá um monte de FII do mesmo segmento e aí ficar um negócio, né? Diversificar sem diversificar, né?
A gente viu também a questão do mandato, muito cuidado com aqueles FIIs que são voltados para a venda, né? E uma especial atenção àqueles que são voltados para a renda, né? Focar nesses aí que são aqueles que querem nos pagar aluguel. Geralmente quem investe em FII é porque quer receber aluguel. E falando um pouquinho também sobre os riscos. São vários, a gente precisa pensar em todos antes de escolher colocar um FII dentro da nossa carteira de investimentos. E a pergunta que eu quero deixar para vocês é justamente sobre o risco regulatório. Se o governo mudar a regra e de repente os FIIs não são mais isentos de imposto de renda, o que isso muda para você? Você ficaria só chateado? Você mudaria ali os percentuais da sua carteira? Né? Vou aumentar um pouquinho em outra coisa, vou diminuir os FIIs. Eles perdem a atratividade para vocês? Deixa aqui nos comentários a resposta para a gente poder conversar um pouquinho a respeito. No mais, eu quero lembrar a todos, como sempre falo, que esse guia é baseado no livro do Fernando, O Adeus Previdência, cujo link está aqui na descrição. Fora isso, a gente volta semana que vem com outro capítulo. Até lá!